Janela do Céu. Estamos de volta no nosso programa Janela do Céu e a nossa conversa hoje é com a nossa irmã Magda, que é lá do Rio do Sul, que veio nesse encontro, maravilhoso que está acontecendo e vai então continuar a compartilhar conosco da sua vida. Agora, irmã, gostaria de perguntar sobre as suas experiências com o financeiro, que é algo assim que eu já vi, tu testemunhar que Deus foi operando, que Deus te deu talentos. Como é isso? Como foi aos poucos, Deus ministrando e colocando também a área financeira segundo Deus, segundo a palavra de Deus? Amém. Nós fomos bastante trabalhados assim na área financeira, Eu vejo que as pessoas dizem assim, mas antes minha vida era melhor, Agora que eu vim pro Senhor, parece que ficou mais difícil. Não, é que antes a gente acostumava, A gente acostumava a lidar com a situação, corria para um lado, corria para o outro. Então, quando aparentemente se resolvia, se criava outro problema, achando que se resolvia, a gente descansava. E com o Senhor não, o Senhor quer arrumar tudo na vida da gente. E eu sempre trabalhei desde muito pequena, Eu sou de uma família de 6 filhos, então a gente foi acostumado a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 13 anos, Na época eu podia, Trabalhava fora. Sempre ajudei bastante em casa. E casei e continuei trabalhando até ter o meu segundo filho. Quando a gente teve o segundo filho, a situação ficou muito difícil, Muito difícil. Pra alma, Mas foi o momento que a gente mais desfrutou e que melhor a gente viveu com o Senhor, Nós tivemos que sair do apartamento onde a gente estava e fomos morar numa casa na igreja de Florianópolis, Por um irmão que foi morar fora da cidade, fora do país, E deixou a casa pra gente. Nós moramos lá 4 meses e lá o Senhor operou muitas coisas. Então, nós estávamos completamente quebrados e morando numa casa que era uma casa muito boa. Eram 2 casas no mesmo terreno, assim, E o irmão deixou tudo pra nós, Inclusive a despensa cheia de comida. Nós ficamos morando lá 4 meses, assim, e eu tive que parar de trabalhar, porque era distante de São José, A gente precisava de 2 carros e eu não tinha mais como trabalhar. E aí eu tive que tirar meus filhos da escola e ficar em casa, cuidando. E foi um trabalhar muito grande pra mim, assim, porque eu não sabia fazer isso. E eu tinha que orar todo dia pro Senhor me dar graça pra me poder suportar, Porque eu fazer as coisas diárias, a gente faz tranquilamente, mas é suportar aquela vontade de largar tudo e sair, Depois a gente foi morar na Igreja da Trindade um período, que é na cidade de Florianópolis. E lá eu lembro assim que o Senhor me ensinou muitas coisas de como ser mãe e ser esposa, E teve um determinado dia assim que nós estávamos com muita dificuldade, mas a dificuldade não era natural, É dentro da gente, da aceitação, E eu não aceitava aquela situação. E aí a minha filha dizia, mãe, eu quero voltar para a escola. E ela era pequenininha assim, Eu dizia, minha filha, como tu vai voltar para a escola, E aí eu dizia, não tem como, a gente estava distante de escola, tudo distante. E ela dizia, mãe, eu vou voltar para a escola, E a nossa vida vai mudar. E aí ela saiu com o Anilton para ir para um grupo familiar, Eu disse, minha filha, não tinha nem condição de comprar nada, nem material, nada. E quando ela voltou com todo o material da escola, Ela disse, vice mãe, eu vou voltar para a escola. E ela recebeu uma oferta aqui de Novo Hamburgo, a irmã mandou para ela. Era mochila, material, tudo, E eu tava dormindo, ela me acordou, ela disse, mãe, eu vou voltar para a escola. E aí ela me mostrou aquilo e eu disse, Senhor, eu vi que o Senhor ia fazer algo diferente, 2 dias depois a gente já estava morando na cidade de São José de novo, E ela voltou para a escola 2 dias depois. E eu vi assim aquilo assim que eu orei e disse, Senhor, mas que mistério é esse, Tu tá numa situação hoje totalmente inversa, daqui a pouco o Senhor muda de uma hora para outra. E daquele dia em diante o Senhor começou a trabalhar algumas coisas na vida da gente, assim, na questão financeira. E eu orei e eu disse, Senhor, eu não posso mais voltar a trabalhar, não tinha mais condição por causa das crianças, E a gente decidiu que a gente educaria eles segundo a vontade do Senhor, porque é fácil eu pegar e deixar um dia inteiro na escola e trabalhar. Mas a gente decidiu que não, que criaria eles em casa e de uma forma mais tranquila. E eu disse, mas se o Senhor pudesse me dar algo que eu pudesse fazer, que eu não precisasse estar saindo de casa, que eu pudesse fazer em casa.
E aí eu comecei a orar e o Senhor começou a me dar, assim, eu ia num lugar, alguém me ensinava uma coisa. Ia no outro, alguém me ensinava outra coisa. E aí eu comecei a trabalhar com artesanato, que é o que eu faço hoje, né? Que eu não gostava e nem tinha habilidade para isso, né? Não sabia fazer nada, né? E aí o Senhor começou a operar e começou a me dar coisas. Comecei a ganhar máquina, comecei a ganhar... Tudo o Senhor me trazia, né? E aí eu comecei a buscar isso e se tornou uma fonte de renda, né? E aí eu fiz um propósito com o Senhor. E uma vez, quando eu comecei a dizimar o meu trabalho, que aí eu comecei a ver como forma de trabalho, né? Era bem pouquinho. Era um dízimo muito, muito pouquinho. Aí o Senhor disse, olha bem porque tu está dizimando e ofertando hoje, né? Porque eu vou multiplicar. E 40 dias depois, dias depois eu fui dizimar, eu estava dizimando 40 vezes mais aquilo. E aquilo o Senhor falou muito comigo, porque o Senhor disse assim, meu Deus, se Ele multiplicou 40 vezes aquilo, Ele pode multiplicar 40 vezes qualquer valor, né? Qualquer coisa. E aí eu vi assim que daquele dia em diante o Senhor sempre me acrescentou. Eu faço coisas hoje assim que eu não tenho capacidade de fazer, mas eu oro e o Senhor começa a me dar, né, estratégias, habilidades, formas de fazer que ninguém sabe fazer, né? E as pessoas perguntam assim, mas como é que tu faz? Como é que tu consegue? É só o Senhor que me ensina, porque eu oro e o Senhor começa a me dizer como fazer e aquilo sai perfeito, né? Sem desperdício, sem perda de tempo, né? Hoje a gente tem bastante envolvimento com grupos familiares, com atendimento, com a igreja, então a gente não tem muito tempo disponível. Então aquele tempo que eu tenho, o Senhor me dá e é bem aproveitado, né? E eu vejo assim que uma coisa que é fundamental assim é o dízimo e a oferta, né? Porque o Senhor me dá 100% e Ele pede que a gente devolva só 10% daquilo. 90% o Senhor nos dá pra gente viver, né? E às vezes a gente acha que a gente dá pro Senhor, a gente só tá devolvendo. O dízimo é uma obrigação, porque ele está escrito na Bíblia. E eu digo sempre, batismo, dízimo, casamento, é óbvio, a gente só tem que fazer, né? É uma coisa que depende de mim para fazer, então faça, né? E a oferta também, eu vejo que quanto mais a gente oferta, mais o Senhor nos dá, né? Em habilidade, isso é bíblico, está escrito, né? No Velho Testamento, Deus falava bastante sobre isso, da gente ofertar, e assim, Deus melhorou ricamente a nossa vida financeira, né? Eu vejo assim que aquelas necessidades que no passado, né, a gente sofria por elas, né? Meu Deus, quanta necessidade se tinha. Hoje eu vejo assim que o Senhor supre de uma forma tão rica que acabam-se as necessidades, né? Eu vejo assim que não é fácil, né? Uma família com 3 filhos a gente viver, né? Para o Senhor, né? Pela fé, né? Mas o Senhor sempre acrescenta assim de uma forma muito rica, né, em coisas, né, em materiais, né, para vender, e os irmãos sempre têm umas coisas, a gente está sempre trabalhando para o Senhor. Então, minha filha já trabalha com venda também, né, ela faz coisas para vender, né, e eu vejo assim que eles aprendem, né, a convivência, porque onde o Senhor nos levar, a gente tem uma fonte de renda, né. Então a gente não depende, está vinculado com alguém, depender de alguém. A nossa vida é o Senhor. Então eu creio que o que o Senhor faz com isso? Ele nos dá habilidade, porque qualquer lugar que o Senhor nos levar, a gente consegue sobreviver e viver muito bem, né? Meu marido trabalha com vendas, eu trabalho também, meus filhos já fazem também. Então eu vejo que isso é algo do Espírito. Então, onde a gente estiver, não importa. O Senhor vai levantar formas para a gente continuar naquele lugar e viver bem, né? Porque a gente tem uma tendência a achar que a vida com o Senhor é uma vida miserável, difícil. Não é, né? Não é assim. A vida com o Senhor é uma vida de bênção. Assim, eu vejo quanto o Senhor nos dá, né? A gente nem merece, mas o Senhor nos dá. Eu vejo no nosso dia a dia, assim, né? Às vezes os irmãos compartilham dificuldade, mas difícil. Não é, decide que é fácil, né? Faça as coisas com o Senhor por amor, porque é pelo Senhor, não é por nós. Como é que eu não vou agradecer ao Senhor tudo que o Senhor já nos deu, né? A família, os filhos, a saúde, né? Eu vejo meus filhos assim, não tem problema de saúde nenhum, né? Minha filha com todo o milagre que o Senhor fez, assim, ela é perfeita, os filhos são perfeitos, né? O meu casamento do jeito que era, né? Hoje eu tenho amor pelo meu marido, coisa que eu não existia no passado, nunca existiu. E eu não vou ser grata ao Senhor, eu sou muito grata ao Senhor. E financeiramente, assim, irmã, eu digo assim que o Senhor fez milagres, né? Porque nós viemos para o Senhor
Quando nós chegamos no Senhor, nós tínhamos uma dívida de R$201 mil, impagáveis aos olhos. Hoje é impagável para nós ainda. Aos olhos naturais, impossível da gente pagar. Não tinha como pagar. E hoje nós não devemos mais nada. E o Senhor levantou situações assim, onde pessoas pagaram nossas dívidas, onde fomos perdoados de dívidas de R$80 mil. Impossível, né? Mas a gente olha assim, e o Senhor nos ensinou muito, né? Muito, 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 através dos dízimos, das ofertas. É não fazer negócio com o Senhor, mas é fazer por amor. E quando a gente faz por amor, a gente decide, dedica o coração da gente com amor, o Senhor nos ensina tudo, até na dificuldade. Eu lembro que às vezes o Anilton viajava e eu precisava ficar com dinheiro em casa, porque eu tinha criança, tinha filho, né? Às vezes ele viajava com muito pouco dinheiro, né? E ele viajava com 5, 10 reais e eu ficava com 5 reais. Tu pensa, ficar com uma criança em casa, né? Mas nós tínhamos casa, nós tínhamos, né? Tinha tudo em casa. Mas às vezes assim eu ia fazer um almoço com 5 reais. Então o Senhor me ensinou muito ali, né? No como fazer as coisas com zelo, com cuidado, com amor, e o Senhor multiplicar naquele pouco. Aí o Anilton viajava, às vezes ia para uma reunião e tal, chegava lá, não tinha despesa nenhuma. Deus levantava alguém para pagar. Porque o Senhor sabia, assim, da nossa dificuldade, mas sabia também que, né, e hoje o Senhor usa bastante, assim, o Anilton para pregar dízimo e oferta, né? Eu lembro que quando os missionários estavam lá em casa, ele incomodava muitos irmãos. Ele dizia assim, tá, irmão, e esse negócio de dízimo e oferta, como é que funciona? Né? E foi uma coisa que os irmãos pregaram muito, 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 muito. E hoje Deus usa muito ele para pregar também, né? Porque o Senhor usou bastante, fez bastante coisa e nos ensinou muito. Então eu vejo assim, ó, tudo que o Senhor faz na vida da gente, nos mínimos detalhes, é para nos ensinar. Porque o Senhor sabe como é que vai ser lá na frente, né? Nós saímos da cidade de São José já fazem 2 anos, né? Estamos hoje na cidade de Rio do Sul, trabalhando nas cidades ao redor, na cidade de Blumenau, né? E outras, porque Rio do Sul é a capital lá do centro de Santa Catarina, então é a capital do Vale e tem 27 cidades ao redor. Então a gente trabalha nessa região por milagre, né? Porque eu vejo assim que o Senhor entra nas cidades de uma forma assim poderosa e tem levantado os seus vasos e graças a Deus assim, o Senhor tem operado grandes coisas. Todos nós precisamos rever nessa questão a nossa vida dos dízimos e das ofertas. Que eu observo muito que a gente tem uma mente que não entende, porque na verdade o dízimo, como o irmão falou, eu estou devolvendo, né? Não estou dando nada para Deus, porque Deus já me deu tudo, né? Estou devolvendo apenas 10, sendo que Ele já me deu todo o resto e ainda me dá garantia daqueles 90, né? E todos os irmãos que eu vejo, né, que se são zelosos, né? Como Deus supre, né? O Senhor não deixa as coisas estragar, as pessoas não ficam doentes, não tem rombos financeiros porque estragou isso, né? Deu algum problema, porque Deus, Ele está sempre suprindo. E nós temos que aprender a investir no reino, porque o reino, ele não vai nunca, né, perecer. Nós investimos nosso dinheiro, nosso tempo em muitas coisas que aquilo não traz retorno, porque são coisas naturais. Mas o investimento no reino do Senhor, aquilo é eterno. Então é uma empresa que nunca vai falir, né? É algo que nunca vai falir, nunca vai sumir, que é o reino do Senhor. Então que você pense sobre isso. Invista no Senhor Jesus, invista no reino, na cidade onde você está congregando, porque Deus, Ele prova a nossa fidelidade. E para nós encerrarmos então essa entrevista, ainda eu gostaria de perguntar como é que são as suas experiências com relação à educação dos filhos, né? Da esposa, de mãe, nesse período, as coisas que Deus trocou, né? O ensinamento, trouxe coisas novas de como cuidar das crianças, de como estar educando, né? Porque os pais, as mães se gastam muito, né? Para que Deus possa entrar na mente, né? Entrar nos seus corações. Bem interessante, assim, eu tinha muito medo de ter filho, né? Antes do Senhor. Eu dizia, meu Deus, eu vou botar filho nesse mundo para quê, né? Eu dizia, não quero. Tanto que a gente levou 7 anos.
E uma vez o meu marido compartilhou algo comigo que desmontou todas essas teses que eu tinha, assim, né? Eu dizia, meu Deus, quando a minha filha estava perto de ir para a escola, assim, no ensino fundamental, normal, assim, né? No primeiro ano, eu dizia, meu Deus, agora eu vou botar essa criança na escola e é tão difícil, né? E são escolas que não são escolas cristãs. Dizer, como é que a gente vai colocar, vai aprender uma coisa em casa e outra coisa lá? Ele diz assim, Magda, a gente tem que ter uma coisa em mente. O filho é assim, se a gente obedece dentro de casa, né, faz o culto doméstico e estrutura o Cristo dentro da criança, né, segundo o que o Senhor tem nos ensinado, a criança ela pode ir em qualquer lugar, ela pode receber qualquer informação, mas o Cristo que está dentro dela vai ensinar ela a tomar a decisão correta. Né? O Cristo estruturado dentro do filho faz com que ele faça a vontade do Senhor. Porque não somos nós não temos condição, né, de controlar e dizer, não, meu filho agora só vai ouvir as coisas do Senhor e vai viver num lar. A gente não coloca os filhos numa redoma, né? Mas a gente tem que estruturar dentro de casa. E eu vejo assim, que uma coisa que para mim é fundamental no lar é a TV e a rádio, né? Porque lá em casa fica assim 24 horas ligado, se for possível. Eu sempre digo isso, assim, e o material, né? Os CDs, as apostilas, né? As crianças estão em contato com os louvores, né? Com as escolas. E a criança tendo esse contato diário, aquilo se estrutura dentro dela. E eu vejo que a minha filha hoje ela tem 10 anos, ela toma decisões no espírito, né? Sem precisar muitas vezes ficar se debatendo como eu vejo as crianças normalmente se debater. Eu vejo o exemplo do pai e da mãe, por exemplo, em levar a Bíblia, né? Estar com a Bíblia diariamente. Meus filhos, eu acostumei eles ir para a escola, por exemplo, para a igreja, e ter uma Bíblia, normal como os adultos têm. Né? Desde pequenininho eles pedem para abrir, eles leem a Bíblia, mas eles não sabem ler. Né? E eles leem como eles escutam em casa. Então, eles abrem e, mãe, o senhor falou tal coisa, né? Lê ali. E eles têm uma preocupação em levar a Bíblia. Por quê? É porque é bom? Não, porque aquilo é importante, ele ter esse contato diário com a palavra do Senhor. E aí ele sabe, quando ele precisar procurar qualquer coisa, é no Senhor que ele vai buscar, né? Ensinar os filhos não estarem estruturados na nossa fé, mas ensinar a criança a ter a sua própria fé. Então, quando ele me falou aquilo, eu disse, é verdade, Senhor, então a gente tem que fazer a nossa parte em casa, né? Culto doméstico, por exemplo, né? Coisa mais rica, eu vejo meus filhos como eles a recebem. Né? A gente faz o culto lá, eu tenho um pequenininho de 2 anos, ele pega o violão, pega uma gaitinha de boca, ele faz louvor, né? A gente fica olhando assim, ele ora e Deus usa para orar, né? As crianças, né? Tem um de 7 anos que gosta de orar muito também, fazer louvor. Por quê? Às vezes a gente pode, não faz isso aqui, não. As crianças têm que ter liberdade no Senhor. Vejo preocupação dos pais, às vezes, levar as crianças no culto, né? Seguram demais a criança grita, chora, incomoda. Não, a criança ela tem que ter contato com as coisas do Cristo. Saber que a casa do Senhor é uma casa que a gente tem que ter respeito, tem que honrar o Cristo. Que o púlpito não é um lugar de brincadeira, os instrumentos não são para brincar, são para louvar o Senhor. Então, quando o pai e a mãe têm um posicionamento no coração de estruturar o Cristo dentro da criança, onde ela vai, o Cristo vai junto. Né? Então, para mim foi muito rico isso. E óbvio, dificuldade nós temos, com certeza, né? Porque são 3 filhos, né? E a gente precisa todos os dias estar vigilante, né? Ministrar a palavra, saber as conversas, como é que está o coração deles, como é que está o pensamento deles. E eu vejo assim que o Senhor tem honrado muito, muito, porque nós somos falhos em muitas coisas, né? Mas quando a gente faz aquilo, aqueles 10 minutinhos lá por dia, por exemplo, do culto doméstico, aquilo ali vale uma vida, né? A vida da criança, né? Vale as decisões dela, vale as opiniões dela, né? Porque na escola é muito cobrado isso, né? Tem que ter um posicionamento. E eu vejo assim que Deus honra assim que livra os nossos filhos de muitas coisas, né? Das influências principalmente, que a maior preocupação dos pais são as influências, né? Então, quando a criança tem o Cristo bem estruturado no seu coração, não importa onde ela vai levar o Cristo, e o Cristo ajuda ela a fazer o que tem que fazer, né? Que é decidir pelo Senhor. Amém? E todos nós aprendemos por repetição, né? E por observar, né, o comportamento dos outros, dos pais. E isso é muito importante, trazer os filhos, né? E estruture o culto doméstico na sua casa, né? Como é importante estar sempre levando a palavra, né? Sempre compartilhando. Até naqueles momentos
informalmente, né? Tá lá cozinhando, conversando com os filhos, tá lá ajudando a arrumar os brinquedos e ministrando a palavra, porque lá em Deuteronômio diz, né, em Deuteronômio 6, se você quiser procurar, que a gente tem que ensinar a criança, aí ela fala mesmo ao deitar, ao levantar, ao caminhar, tá sempre, porque as crianças aprendem por repetição. A gente faz isso de outras coisas, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, né? Quantas vezes a gente repete, quantas vezes você, mãe, pai, né, ou que está cuidando de alguém, tem que repetir sempre a mesma coisa, né? Porque a gente aprende por repetição. Então, que você possa investir no teu filho. Não pensar que, ele é uma criança. Eu vejo muitos pais dizendo, não adianta levar na igreja, eles não entendem. Eles observam, eles veem, eles entendem, e Deus fala através com as crianças, fala através de várias coisas, e nós precisamos realmente, né, colocar o Cristo dentro dos corações. Então, que você possa estar sendo abençoado através dessa mensagem, que Deus possa estar te abençoando, e vamos colocar o Cristo dentro do nosso coração, no nosso lar, para que ele seja visto, né? Todos possam ver o testemunho do Senhor em todos os lugares. Eu te agradeço, então, pela tua presença, pela tua disponibilidade. Que Deus te abençoe. Até a próxima segunda-feira. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.